Todos. Mais uma vez eu quero externar a Deus a gratidão por esse tempo, né, por essa oportunidade. Quero agradecer aí a Cris que tem acreditado aí no meu chamado, no meu ministério, que tem investido aí. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, que Deus continue abençoando esse ministério, né, de mães e filhos que oram, que tem sido bênçãos para muitas casas, muitas famílias. E hoje aprove a Deus que eu tivesse aqui para poder trazer algo da parte dele. Porque, como eu costumo dizer sempre, não é a pessoa que faz, é Deus. Nós somos apenas um instrumento de Deus. Nós somos ali a torneira que Deus vai usar para que a água seja jorrada, seja derramada nas casas, na vida de cada um de nós. E, sem perca de tempo, eu quero convidar vocês a abrirem comigo lá em Filemon, tá? Filemon, capítulo 1, que é o único, só tem um capítulo, dos versículos 4 ao 21. É um pouco extensiva a leitura, mas é importante para a melhor interpretação do que eu vou dizer nessa manhã. É Filemão 1, versículo 4 ao 21, que diz assim, a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Esse livro de Filemon, ele é um livro muito pequeno, é um dos menores livros do Novo Testamento, mas ele é rico em amor. É um livro que traz uma riqueza. Paulo ali, ele está escrevendo para Filemon, tá? O contexto dessa carta, ela é uma carta que foi escrita por Paulo. Provavelmente ele estava preso em Roma, e nessa prisão ele encontra Onésimo, que era um escravo fugitivo de Filemon. Tá? E Filemon era provavelmente um homem muito rico e influente lá em Colossos, que atualmente é a Turquia, mas antigamente era Colossos, e ele hospedava a igreja. Esse homem, Filemon, que era um homem influente e rico, ele hospedava a igreja em sua casa. E ele tinha esse escravo, por nome de Onésimo. E esse escravo, então, se tornou fugitivo, talvez por algum crime, provavelmente por roubo, e ele fugiu do seu senhor. E Paulo, então, encontra Onésimo na prisão. E lá Paulo evangeliza para Onésimo. Paulo prega para Onésimo. E então ele ganha Onésimo para Jesus. É tão interessante que o nome de Onésimo, o significado do nome dele, significa útil ou proveitoso. Nós lemos aqui, ó, ele vai dizer que ele era inútil. Ó, no versículo 11, Paulo diz assim, ó, ele antes te foi inútil,
atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, aqui, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é porque pode parecer inútil por algum momento. Às vezes, alguém, às vezes, alguma circunstância, às vezes, alguma situação pode parecer que não vai ter nada, não vai gerar nada, não vai dar fruto nenhum. Pode parecer inútil, mas para Deus já estava escrito utilidade e proveito. Então, o nome de Onésimo já significava útil e proveitoso, por mais que parecia inútil ali diante daquela situação, por mais que parecia inútil para o seu servo, por ter fugido, por ter ali cometido um crime, por ter roubado o seu senhor. Mas para Paulo ali, depois da conversão de Onésimo, ele fala: ele não é útil só para você, ele também é útil para mim. Ele tem sido o meu companheiro aqui na prisão, ele tem sido o meu apoio, tem sido o meu auxílio, mas eu quero te devolver ele, não agora como escravo, mas eu quero te devolver como irmão, para que você venha reconciliar com ele. Por mais que para mim vai fazer falta, porque ele tem sido muito útil na minha vida, por mais que ele tenha sido bênção na minha vida, mas eu quero que ele reconcilie contigo, que ele reconcilie com o seu Senhor. Então, Paulo aqui ele está demonstrando uma forma de amor, não só com Onésimo, que ele chama de filho. Ele fala aqui no versículo 10, ele fala assim: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, que ele chama Onésimo de filho, foi um filho que ele gerou na prisão, foi alguém que ele gerou ali, que ele tinha um amor como se fosse de um filho. Ele fala: olha, eu te devolvo esse filho para que vocês venham se reconciliar. Então, o assunto dessa carta ela vai girar em torno desse escravo fugitivo, que é Onésimo, tá? E ele vai encontrar lá na prisão, como eu já falei, e Paulo vai escrever a Filemão essa carta. Vai escrever para ele para receber de volta. Não mais como escravo, mas como irmão em Cristo, como parte ali do corpo de Cristo. Então, mais do que uma intercessão ali, Paulo está mostrando como o verdadeiro cristão deve agir, como o amor cristão deve agir diante de conflitos, diante de mágoas, diante das desigualdades, diante das oportunidades de reconciliação. Então, o tema que eu quero trazer hoje para vocês é como o amor age. Como nós, como cristãos, devemos agir diante das situações. Qual que é o nosso dever como cristão? Como que o amor de Cristo deve ser exalado em nós? Como que nós transmitimos esse amor de Cristo? Como que nós falamos desse amor? Como que nós vivenciamos esse amor? E hoje nós vivemos em um mundo que é frio, egoísta, impiedoso, um mundo que não tem mais amor, não existe mais amor entre as pessoas. Já é pai matando filho, filho matando pai, é marido matando esposa, esposa matando marido, é pessoas que já não se preocupam com os outros, a dor do outro já não afeta mais a mim, eu não mais tenho empatia com o outro. Ah, o outro está a sofrer, é ele, não sou eu. Entende? Eu estou bem, ele está mal, aí já não é problema meu, é problema dele. Então nós vivemos em um mundo em que as pessoas se tornam egoístas, se tornam frias. O amor tem se esfriado muito no nosso meio, diante da sociedade. Mas nós precisamos entender uma coisa. O Filho de Deus, o cristão, ele não anda segundo aquilo que o mundo diz. Ele não anda segundo a realidade do mundo. Ele anda segundo a palavra de Deus. E aqui, na carta de Filemão, ela tem uma riqueza de detalhes ali para nos levar a viver esse amor de Cristo. Para nos levar a viver esse amor que Cristo tem derramado sobre Paulo. Paulo ali que é um exemplo de fé, um exemplo de compromisso, de dedicação, de entrega a Deus. Então, Paulo ali, ele nos dá uma lição aqui em Filemão. Ao escrever para Filemão, ele está nos dando uma lição. Olha, não olhe para o que o mundo está, não olhe para a situação do mundo hoje. Porque essa carta foi escrita por muitos anos. Provavelmente ali, muitos anos atrás, eu não me recordo agora a data, mas tem muitos anos que foi escrito, só que a palavra de Deus ela é atual. A palavra de Deus ela permanece atual. Ela permanece fiel, ela é imutável, porque é a palavra de Deus. E uma das características de Deus, ele é imutável. Ele não muda. Então a sua palavra também não muda. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão, as promessas dele jamais passarão. Então tudo aquilo que está escrito aqui está se referindo também aos dias de hoje, aquilo que nós estamos vivendo. Então vamos colocar essa carta de Filemão, hoje Paulo escrevendo, olha, não olha para o passado, não olha para aquilo que Onésimo fez, fugiu do seu senhor, roubou, fez algo ali, cometeu um crime.
Não olhe para aquilo que aconteceu. Não olhe para o passado dele. Olhe hoje para quem ele é diante de Deus, para aquilo que Deus tem feito ele ser, para aquilo que Deus o tornou, para aquela transformação que Deus fez na vida dele. Então, nós temos que olhar para as pessoas não com o olhar humano, não com o olhar da sociedade, mas com o olhar divino, como Deus olha para ele, como Deus olha, como Deus vê essa pessoa. Qual que é o meu papel diante dessa situação? O que que eu, como cristão, como filho de Deus, como exemplo, como ali discípulo de Cristo, o tal mindinho, aquele que anda lado a lado, que anda junto, aquele que aprende com o seu mestre, o que que eu, sendo esse, sendo filho de Deus, tenho? Qual é o meu papel? O que que eu devo fazer? Então, eu não olho para a sociedade, eu não olho para aquilo que é comum, para aquilo que é normal, para aquilo que as pessoas dizem, aquilo que é normal, entre aspas, na sociedade, porque hoje tudo já se tornou normal, mas nós não andamos pela direção do mundo, nós andamos pela direção da palavra. E nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. Nós podemos aquilo que a palavra diz que nós podemos, e nós temos aquilo que a palavra diz que nós temos. Então, nós somos guiados pela palavra. Tudo é a palavra. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer assim, ó, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigo de Deus. Então, Paulo aqui já tinha alertado a Timóteo, já tinha alertado a esse jovem que tinha se dedicado a Deus, dedicado à palavra. Estava ali, Paulo, então, estava alertando Timóteo. Está falando, Timóteo, haverá tempos em que as pessoas serão amantes de si mesmas, em que as pessoas não irão mais preocupar contigo, não irão preocupar mais com as outras pessoas que estão à sua volta. Serão avarentas. As pessoas serão profanas, ingratas. Então, esse tempo chegou. Nós estamos vivendo esse tempo hoje. Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas são assim, em que as pessoas só amam a si próprias. Nem o seu próprio cônjuge mais as pessoas estão amando, nem os seus próprios filhos, nem os seus próprios pais. Então, nós vivemos esse período. Mas só que nós entendemos que o Evangelho nos mostra o amor de Cristo. O Evangelho é o próprio amor. E esse amor, ele tem poder para transformar. Ele tem poder para transformar a família que está destruída. Ele tem poder para pegar um coração que já não ama mais, a pegar um pai que já não ama mais, um filho que já não ama mais, um cônjuge que não ama mais. Ele tem poder de pegar e transformar e voltar para a realidade daquilo que é a essência de Deus, daquilo que Deus criou para ser. Então, Deus, ele tem poder disso. E o amor de Deus é que transforma. É o amor que vai transformar. É a minha atitude, a tua atitude de amor por essa vida, por essa pessoa que vai trazer transformação para a vida dela. Então, nós temos um papel, nós temos uma missão muito importante. Então, o amor de Deus, quando é transmitido em nós, ele tem o poder de quebrar esse coração duro. Ele tem o poder de pegar essa pessoa que tem um coração de pedra e transformar esse coração. É uma missão muito grande que nós temos. Nós temos essa missão. Então, nesse livro, nessa carta de Filemon, eu quero tirar aqui 4 formas práticas de como o amor cristão age. Vou tentar ser breve aqui, mas eu quero falar sobre essas 4 formas. A primeira delas, o amor age sendo grato pelo bem dos outros. A primeira dela é o amor age sendo grato pelo bem dos outros. Lá no versículo 4 ele diz assim, ó, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então aqui Paulo começa agradecendo, ele fala, olha, eu sou grato a Deus. Eu lembro sempre de ti nas minhas orações, porque você tem sido uma pessoa que ama. Aqui ele está falando a Filemon, ele está escrevendo a Filemon, que é, como eu disse, era um homem influente, era um homem rico, que ele recebia a igreja na sua casa. Então Paulo está dizendo, olha, eu sou grato a Deus pela tua vida. Todos os dias eu tenho orado a Deus por você, porque você tem transmitido esse amor de Deus. Você tem sido alguém que tem falado desse amor, e não só falado, mas tem vivido esse amor, tem transmitido esse amor. Então, eu sou grato a Deus pela tua vida.
Então, Paulo aqui ele reconhece primeiro, ó, as virtudes de Filemão. Primeiro dele, amor fraternal vívido, lá no versículo 5, que ele diz, ó, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então ele está dando graças a Deus pela fé e pelo amor que Filemão tinha, não só a Deus, mas por todos os santos, pela igreja. Ele tinha uma fé sincera e ele tinha generosidade com os santos. Ele era um homem rico, ele era um homem influente, mas ele era generoso. Ele tinha amor, ele transmitia, ele transbordava amor através das suas finanças, através daquilo que Deus lhe deu para poder direcionar, para poder administrar. Então, aqui Paulo agradece, ele é grato. Então, uma das características do amor é que o amor verdadeiro, ele reconhece o bem nos outros e celebra com gratidão. Uma das características do amor de Deus é que ele reconhece o bem nos outros e ele celebra. Eu celebro o bem do outro, eu celebro o amor do outro, eu sou grato a Deus por aquilo que o outro tem sido, por aquilo que o irmão tem feito, por aquilo que Deus tem feito sobre a minha vida. Então a gratidão, ela traz coisas boas, ela traz coisas novas, ela acelera o mover de Deus, ela acelera o fluir de Deus. A gratidão, ela abre portas, portas que muito tempo estava fechada, portas que pareciam impossíveis. Então a gratidão, ela acelera, ela libera chaves, ela libera portas. Então que nós sejamos gratos, que nós sejamos assim como Paulo, que tem sido um exemplo, uma referência. Porque Paulo era alguém tão ligado com Deus, tão íntimo com Deus, que ele fala assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para alguém chegar para mim, para você dizer: olha, pode ser meu imitador, pode me imitar. Por quê? Porque eu sou imitador de Cristo, porque eu sou exemplo de Cristo. Então, Paulo ele tinha essa convicção, ele tinha essa convicção de que ele seguia a Cristo. E aqui nessa carta de Filemão, nós vemos claramente o amor de Paulo, o amor que Deus colocou no coração de Paulo, o amor por essas vidas, por essas almas, por essas pessoas e a gratidão que Paulo tinha. Então, segunda característica do amor, como o amor age. A segunda dela é o amor age procurando o bem dos outros. A primeira que eu falei é o amor age sendo grato pelo bem dos outros. Na segunda, o amor age procurando o bem dos outros, tá? Então aqui no versículo 10, ele vai dizer assim, ó: solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei nas minhas algemas. Então aqui, olha, por mais que foi gerado na prisão, mas Paulo ali reconhecia o amor de Onésimo. Depois da conversão de Onésimo, como ele foi útil, como ele tem ajudado Paulo na prisão, como ele tem sido ali um servo fiel, alguém ali que tem sido o braço direito de Paulo. Então aqui ele está dizendo: olha, meu filho Onésimo, que eu gerei nas algemas, alguém que eu gerei nas algemas, mas que tem se tornado meu filho, que eu considero como filho, porque tem sido alguém que tem me ajudado, que tem me apoiado, tem sido meu braço direito. Então aqui ele está dizendo, Paulo defende Onésimo como um filho na fé. Então aqui ele defende Onésimo como alguém que ele gerou ali na fé. E ele se coloca no lugar de um mediador. Paulo aqui está se colocando no lugar de um mediador. Olha, é meu filho na fé. Então é alguém que eu tenho confiança, é alguém que eu coloco ali a minha confiança. E Paulo também, ele evangeliza mesmo em meio às adversidades. Então Onésimo foi gerado onde? Na prisão. Então, o amor ele não espera o momento ideal. O amor ele não espera a ocasião certa. O amor ele age mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às circunstâncias adversas. O amor atua. Ele atua mesmo na guerra, mesmo na luta. O amor não espera melhor circunstância. O amor não espera o melhor momento. O amor é o amor. O amor age, o amor faz. Não importa qual seja a situação que eu e você estejamos vivendo, mas que o amor de Deus venha a ser transmitido em nós e através de nós, para que as outras pessoas possam ver esse amor e possam querer conhecer esse amor, possam querer ser esse amor. Né? Que nós sejamos esse exemplo, que nós sejamos essa pessoa, esse livro, essa carta que as pessoas irão ler. E o amor de Deus transmitido em nós será a base, principal forma que as pessoas irão procurar Cristo, irão encontrar Cristo, é através desse amor. Então, em meio a um mundo que não existe amor, quando alguém encontra
Uma pessoa que transmite amor, ela vai querer ser essa pessoa, ela vai querer conhecer essa pessoa, ela vai querer conhecer a fonte desse amor, a fonte dessa alegria, e nós sabemos que a fonte disso é Jesus. Então essas pessoas vão até Jesus através da minha forma de amor e da tua forma de amor, daquilo que nós transmitimos para as pessoas. É isso que vai nos levar até Jesus, que vai levar as pessoas até Jesus. A terceira forma de amor que Paulo está trazendo aqui em Filemão é o amor age, levando o fardo dos outros. É muito interessante aqui no versículo 18, porque, olha, ele vai dizer assim: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E sabe o que é o mais interessante aqui quando eu leio esse versículo e quando eu medito nesse versículo? É que Paulo não conhecia Onésimo. Paulo conheceu Onésimo na prisão. Ele era alguém que fugiu do seu servo, fugiu do seu senhor. Era um servo que fugiu do seu senhor ali e cometeu algum crime contra o seu senhor. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, coloca tudo na minha conta. O dano que ele te fez, pode colocar na minha conta. Porque Paulo acreditava, não somente Paulo amava, mas ele acreditava na transformação de Jesus. Ele acreditava que Deus ele era capaz de transformar através do amor, através daquilo que nós fazemos. E Paulo está dizendo: olha, eu creio que Deus transformou a vida de Onésimo. Filemão, não se preocupe, Filemão, porque Onésimo volta, mas ele não vai mais te causar dano. Onésimo não vai mais ser aquele que te causou dano no passado. Ele agora vai ser alguém que vai te dar utilidade, que vai te dar proveito, vai ser alguém que vai te trazer benefícios, recompensa. Então, tudo aquilo que ele te fez, pode colocar na minha conta. Eu vou pagar por ele. Então, o amor, ele leva o fardo dos outros. Quando nós amamos, nós carregamos o fardo. Nós carregamos o fardo do nosso irmão. Nós não deixamos o nosso irmão perecer, nós não deixamos ele fracassar, nós não deixamos ele se desviar. Por quê? Porque nós carregamos o fardo. Não, meu irmão, você não está conseguindo, mas eu vou te ajudar. Eu estou contigo. Nós somos igreja, nós somos o corpo. E se o dedo está doente, a mão fica mal, o nosso corpo fica mal. Então, todos nós somos parte desse corpo. Nós precisamos entender que nós estamos um pelo outro. Se uma parte do corpo não funciona, o nosso corpo fica prejudicado. Então, nós seguramos o fardo, nós carregamos o fardo um do outro. Nós não só celebramos a vitória, nós não só nos alegramos na vitória, mas nós também choramos com os que choram. Nós também nos entristecemos com aqueles que se entristecem. Sabe por quê? Porque nós somos igreja, nós somos corpo. E o amor, ele carrega o fardo do outro. O amor, ele não pensa em si próprio. Nós vemos Paulo dizendo que o amor tudo sofre, tudo suporta. O amor tudo crê, tudo espera. Então, isso é o amor. Há uma visão muito deturpada do amor, uma visão muito deturpada daquilo que é amor hoje, mas o amor continua sendo amor, ele não muda. A palavra de Deus ela é imutável. E aqui Paulo assume a responsabilidade. Então, ele oferece pagar qualquer dívida de Onésimo. Ele oferece, olha, tudo aquilo que ele deve, pode botar na minha conta que eu vou pagar. E isso nos traz a lembrança do que Cristo fez por nós. Lá em Isaías 53, versículo 4, nós vemos ali o que Deus fez por nós. E Paulo aqui está trazendo a lembrança. Paulo está dizendo, olha, assim como Cristo fez, eu faço por meu filho Onésimo. Tá? Isaías 53, versículo 4, vai dizer assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então ele está falando, assim como Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades, ele levou sobre si, eu também vou carregar o fardo do meu irmão. Aquilo que o meu irmão não está conseguindo fazer, eu vou ajudar. Eu vou ser esse que vai ser o apoio. Eu vou ser esse que vai ser a força. Eu vou ser esse que vai ser ali o refrigério do meu irmão. Eu não vou olhar com olhar de julgamento, eu não vou olhar com olhar de desprezo, eu não vou olhar com olhar de condenação, eu vou olhar como Cristo olha, como Cristo vê. Então eu vou olhar com olhar de amor. Eu vou transmitir esse amor. Eu vou ser essa pessoa que vai fazer isso, que vai assumir responsabilidade, que vai ali carregar o meu irmão, que vai auxiliar o meu irmão, vai ajudar o meu irmão. Então o amor ele não aponta o erro, ele assume o custo da reconciliação. Eu e você não somos esse que aponta o erro do nosso irmão, mas nós assumimos o custo da reconciliação desse irmão. Nós falamos, olha, eu creio na transformação de Deus na vida dele e eu vou assumir o custo, eu vou assumir a responsabilidade.
Porque eu sei que o Deus que promete é fiel para cumprir. E aquilo que Deus fez na minha vida vai fazer na vida dele. Aquilo que Deus tem para mim, Deus tem para ele. Então eu creio no mesmo Deus. O Deus que eu sirvo é o Deus que ele serve. E o mesmo Deus que mudou a minha vida vai mudar a vida dele. Então eu assumo a responsabilidade. Eu não julgo, eu não condeno, mas eu assumo essa responsabilidade. E o quarto tópico: o amor age crendo na melhoria dos outros. Então o amor ele age crendo na melhor, no melhor do outro, que o outro é, vai melhorar, que o outro é melhor. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Nunca devemos olhar para as pessoas com sinal de grandeza, que eu sou melhor, que eu sou maior. Mas nós devemos nos considerar o menor diante do outro. Nós devemos nos considerar o menor. Nós devemos olhar para o outro não como a sociedade vê, não como aos olhos humanos eu vejo, mas como Cristo vê. E aqui Paulo nos traz, olha, eu creio na melhora de Onésimo. Eu sou essa pessoa que crê na melhora, naquilo que Deus fez na vida dele. Ele veio para cá como um escravo, como fugitivo, mas agora ele volta como irmão. Não mais como seu escravo, mas como seu irmão. Como alguém que Deus salvou, que Deus resgatou, que Deus transformou. E o fruto disso foi o amor de Paulo pela vida de Onésimo. Mesmo estando na prisão, ele não deixou de pregar a palavra, ele não deixou de amar, ele não deixou de ser quem ele é, porque a circunstância que você vive não define quem você é. A circunstância que você está vivendo não define quem você é. O seu caráter, a sua essência permanece em meio às dificuldades. Nós vemos vários exemplos na Bíblia. Nós vemos Daniel, que mesmo na Babilônia, mesmo em situações diferentes, o caráter dele não foi o caráter dele não foi corrompido. Então, as circunstâncias da minha e da tua vida não definem quem nós somos. Não define quem eu e você é diante de Deus. E aqui no versículo 21, ele vai dizer: estou certo de que farás mais do que estou pedindo. Então, aqui, olha, um senhor, quando tem o seu escravo, fugitivo, porque roubou e tudo, diante da sociedade, o que é que nós esperamos desse senhor? Que mate esse servo, que mate esse escravo, ou que leve ele e ali, é, não sei, prende, faz alguma coisa, mas aos olhos humanos, essa pessoa vai querer vingar, vai querer fazer alguma coisa. Mas aqui Paulo está dizendo: olha, eu sei que você fará muito mais do que eu estou pedindo. Eu sei que você não só receberá ele como irmão, não só receberá ele mais, mas não como escravo, mas como irmão. Mas você fará muito mais do que eu estou pedindo. Então, Paulo aqui ele está crendo na melhoria, está falando: olha, Filemão, Filemão sendo o senhor desse servo, mas ele também é irmão, ele também é filho de Deus, e ele vai recebê-lo muito melhor do que aquilo que eu estou a pedir para ele. Ele vai recebê-lo muito mais, ele vai fazer muito mais, entende? E aqui ele confia no processo de Deus. Paulo, ele confia no processo de Deus. Ele mostra a fé no crescimento e no caráter de Filemão. Ele fala: olha, não vai ser bom só para Onésimo, mas também vai ser bom para Filemão, para crescimento, para que ele tenha mais fé, para que ele tenha caráter, para que ele entenda que o amor de Deus transforma, que o amor de Deus muda. Então, o amor verdadeiro não desiste. Acredita na mudança e estimula o bem. O amor de verdade, ele não desiste. Ele acredita na mudança e ele estimula o bem. Então, esse é o amor verdadeiro, esse é o amor de Cristo, esse é o amor que Cristo tem por mim e por você. Então, a carta de Filemão, ela é mais do que uma história, ela é um retrato do amor que faz o quê? Que restaura, que reconcilia e transforma. Então, a carta de Filemão, ela fala do amor, ela retrata o amor que restaura, que reconcilia e que transforma. O que Paulo fez por Onésimo é um reflexo de tudo aquilo que Deus fez por nós. Primeiro, ele intercedeu por nós. A Bíblia vai dizer que Cristo intercede por nós. Tá? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele intercede por nós. Segundo, pagou a nossa dívida. O preço já foi pago na cruz. A condenação que nos matava, que nos aprisionava, o preço já foi pago na cruz. Então, ele pagou a nossa dívida, ele assumiu a nossa responsabilidade, ele assumiu toda a dívida que nós tínhamos diante do homem, diante da sociedade, diante de todos, ele assumiu. Terceiro, ele nos adotou como filhos.
Aleluias. A Bíblia vai dizer o quê? E todos quanto o receberam, deu-vos o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele nos adotou como filhos, assim como Paulo adota Onésimo como filho na fé. Cristo também nos adotou como filhos. E quarto ponto, ele acreditou em nosso futuro. A Bíblia diz o quê? Porque Deus nos amou mesmo quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos chamou, ele nos escolheu. Quando o mundo não via saída para mim e para você. Quando o mundo achou que eu e você não daria em nada. Quando o mundo achou que eu e você não tinha mais nada. Que só havia condenação para mim e para você. Jesus falou: não, eu paguei o preço por ele, eu paguei o preço por ela, e eu creio na transformação. Eu morri para que ele fosse transformado, para que ela fosse transformada, e para que a vida dela fosse mudada, para que a vida dele fosse mudada. Então, aqui nessa carta de Filemão, nós vemos um exemplo de Cristo. Nós vemos um exemplo de Cristo, do amor de Cristo. Então, assim também nós devemos amar, sendo gratos pelo bem dos outros, procurando o bem dos outros, levando o fardo dos outros e crendo na melhoria dos outros. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor que nós devemos transmitir para aquelas pessoas que estão à nossa volta. É esse o amor que Deus espera de mim, de você. É um amor que não visa o seu próprio interesse. É um amor que não pensa em si próprio. É um amor que não é egoísta, mas é um amor de Cristo. O amor que dá sua vida pelo outro. O amor que dá sua vida pelo outro. E nós vemos as bem-aventuranças, que eu acho muito interessante, porque é totalmente contrário àquilo que o mundo diz. Lá em Mateus 5, do 1 ao 12, ele vai trazer essas bem-aventuranças. E ela vai dizer assim, ó, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. E a palavra bem-aventurada, que significa feliz, é aquele. Então, aqui, por mais que o mundo diz o contrário, a palavra de Deus, ela anda na contramão do mundo. Ela anda na contramão. E eu e tu, como cristãos, andamos na contramão do mundo. Nós fazemos não aquilo que o mundo diz para que nós façamos, mas nós fazemos aquilo que a palavra diz para nós fazermos. Aleluias. Eu quero finalizar com uma oração, tá? Para nós selarmos essa palavra. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos constrange todos os dias. A tua palavra, Deus, nos mostra a direção, nos mostra o caminho. Deus nos mostra quando nós estamos errados, quando nós estamos indo para o caminho errado. Deus, e nós sabemos que tu és o caminho, tu és o único caminho. Deus, nessa manhã eu quero te pedir que o nosso coração venha transmitir esse amor, venha transmitir o teu amor. Deus, muitas das vezes vai ser preciso, Deus, nós sofrermos, às vezes, por causa do outro. Nós sofremos, ó Pai, nós temos que assumir responsabilidades, pagar, meu Pai, pelo erro do outro. Deus, mas que nós tenhamos, meu Pai, esse amor em nós. Se for preciso fazer isso, Deus, que nós venhamos nos dispor a fazer, nós venhamos fazer com amor, com gratidão, Deus, sabendo que o Senhor vai fazer algo maior, que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai mudar a história. Deus, que nós sejamos essa pessoa que vai ser, Deus, a bênção na vida do outro, e não alguém que vai julgar, que vai condenar, Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus, o Senhor pagou o preço, o Senhor morreu por mim e pelo meu irmão, para que nós, meu Pai, pudéssemos ser salvos, transformados, restaurados. Deus, assim como Paulo, meu Pai, diante, meu Pai, de Onésimo, meu Pai, que era alguém que fugiu, que fez algo errado, Deus, mas ele acreditou na transformação, ele acreditou no poder da cruz, no poder do teu sangue. Deus, que nós sejamos essa pessoa. Deus nos ajuda todos os dias a evoluir, a crescer, a avançar, a prosseguir em conhecer o Senhor. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor teve misericórdia da minha vida.
porque não sou eu quem faz, mas é o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida da Cris, pela vida de cada representante desse ministério. Deus, que o Senhor continue abençoando cada casa, cada lar, cada família. Guarda, Deus, em meio a esse mundo de falta de amor. Meu Deus, porque Tu és o amor, Tu és a essência. Meu Pai, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Cris. Obrigado a todos. Deus abençoe. E é isso. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.